Olá, amigos da TV Câmara, muito boa noite. Com a companhia de Bruce Marques, nosso repórter cinematográfico, Jean, intérprete de Libras, Abelardo Suíte de produção, a edição de Samuel Moreira e a sonoplastia de Richard Maus, nós estamos dando início ao nosso programa Fala Vereador de hoje. E com muito prazer recebemos na edição de hoje, aqui nos estúdios, o vereador Tiago Morastoni, do MDB, ao qual dizemos muito obrigado por atender o nosso convite e estar aqui conversando com a coletividade de Itajaí. Boa noite, vereador. Boa noite, Carlos Antônio, meu querido amigo, um prazer aqui estar com você, com toda essa grande equipe da TV Câmara que você citou, podendo conversar com a nossa comunidade, falar um pouquinho dos trabalhos, tanto no Legislativo quanto no Executivo Municipal, podendo informar a comunidade e ter essa proximidade tão importante. Obrigado pelo convite, um prazer e uma honra estar aqui com você novamente. Vereador, na verdade, o senhor falou bem, são assuntos, seu trabalho com relação ao seu trabalho parlamentar, assuntos outros do Executivo, uma série de assuntos, mas que dizem respeito à nossa coletividade e, obviamente, o senhor como representante, também representante do povo itajaiense, obviamente nunca se furtou a respostas nenhuma, não é, claro, vereador? Faz quando parte. O senhor fala sobre a equipe, eu gosto sempre de citar os nossos colegas de trabalho aqui, que são essas pessoas que ficam atrás das câmeras aqui, mas são eles que fazem com que a nossa imagem chegue Sem até dúvida. o recesso de cada lar. Então, obviamente... Diga-se de passagem, uma equipe muito competente que a Câmara de Vereadores tem. Bastante. Eu agradeço a cada colega aqui da TV Câmara. Vereador Tiago Morastoni, para a gente começar e começar bem, também é um assunto bastante polêmico, ou transformaram este assunto num assunto extremamente polêmico, binário da Fazenda. Me parece que ainda sequer existe o projeto, está sendo conversado por parte do Poder Executivo, para que faça essa ligação Itajaí, Balneário Camboriú e tal, traçado requer uma série de situações, desde desapropriações, questões ambientais, há que se elaborar toda uma situação, mas tem gente que me parece que interessada em que isso não aconteça, politizando uma coisa que ainda não existe, claro, que está sendo iniciada uma conversa de uma vez por todas. Eu estou cansado do assunto, então eu gostaria... o senhor, e não é pela sua ligação de pai e filho com o prefeito municipal, não. É de legislador, claro, mesmo, que eu gostaria da sua opinião. O que está acontecendo, o que vai acontecer? Carlos Antônio, você falou anteriormente, a gente, embora faça parte do Poder Legislativo, o Poder Executivo, a Prefeitura Municipal, e o Poder Judiciário, que é o terceiro poder, eles são independentes, mas devem viver em harmonia. Perfeito. O Poder Judiciário ele é um poder um pouco mais separado, digamos assim, dos outros dois, que acabam tendo um correlacionamento muito grande de ações. Então, seja o vereador ou o membro do Poder Legislativo em relação ao Executivo e vice-versa, essa relação de busca de conhecimento do que acontece, ela tem que existir, porque isso faz parte, acima de tudo, da nossa função, da nossa atribuição, mas é isso que gera todo o conhecimento para poder, aqui dentro da Câmara de Vereadores, estar debatendo com conhecimento de causa, com a verdade à nossa frente, sem fazer tumulto, sem fazer politicagem, eu diria, em relação a qualquer tema. Eu já vi muita gente se manifestar por não existir obra. Agora, por existir a vontade de fazer, isso é uma novidade para mim. Esse assunto do binário da Fazenda é um exemplo perfeito disso. Nós temos algumas figuras da cidade que estão tentando fazer um carnaval em cima de algo que foi uma ideia lançada e uma ideia lançada que não volta atrás. O binário da Fazenda, ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Pode não ser agora, pode não ser no ano que vem, pode não ser daqui 5 anos ou 10, mas vai chegar um momento que ele vai acontecer. O que houve... Ele é necessário. Absolutamente necessário. Eu faço o desafio para qualquer pessoa, qualquer cidadão de Itajaí, da região, pega aquele trajeto
do bairro Fazenda em direção a Balneário Camboriú, ida ou Frida, indo ou voltando nos horários de pico, e me diga se não é necessário pensar. Essa obra não vai começar amanhã. Não vai ser amanhã que vai ter máquina na rua destruindo casas e abrindo uma avenida sem planejamento. E não vai terminar num ano também. E também não termina num ano. Isso é uma obra importante, uma obra fundamental para o futuro da nossa cidade e da nossa região, até porque é uma obra que liga dois municípios, o município de Itajaí ao município de Balneário Camboriú, e isso sem falar nos bairros, Fazenda, Fazendinha, Praia Brava, até Balneário Camboriú. Então é uma obra fundamental, vital, no qual foi lançada sim a ideia e ela vai acontecer. Está se fazendo todos os estudos de qual é o melhor traçado dela, o traçado que tem que ser efetivo, no menor custo, na melhor efetividade, contornando as dificuldades, sejam elas de solo, sejam elas ambientais, sejam elas quais forem, para que a gente tenha uma obra que crie fluidez, que faça as coisas fluírem. Sabe, Carlos Antônio, a gente que vive essa vida de estrada o tempo inteiro, Florianópolis é um exemplo disso. Florianópolis ela vinha saturando. Abriu-se agora a terceira pista, lá na 282 de Florianópolis, a entrada da cidade, criou uma fluidez maior. Aqui a gente não tem condições de fazer isso, de ampliar dessa maneira. Tem que sim pensar numa nova via, só que pensar, eu acho que é a palavra certa, pensar no sentido de planejamento, de estruturação de recursos, não é lançar uma obra por lançar. Então a ideia, ela é sim de fazer um binário no bairro Fazenda, não há uma definição de traçado, não há uma definição exata onde que ela vai passar, como é que vai ser. Essa é uma ideia em que alguns acabam aproveitando por política pura. Política, eu não digo política, porque a política ela é bonita. O que está se fazendo aí é politicagem. Aquela politicagem suja, sabe? Que só se pensa na eleição e não no desenvolvimento. Oportunistas querendo criar fatos em cima de algo que, sem dúvida nenhuma, é muito bom. Eu, como morador do bairro Fazenda, eu posso lhe garantir que a totalidade das pessoas que lá residem querem essa obra. Porque cada um de nós que moramos lá, no bairro Fazenda, ou aqueles que circulam pelo bairro Fazenda, que ele é estritamente necessário para qualquer pessoa que está em Itajaí, que quer chegar a Balneário Camboriú, ou que está em Balneário Camboriú e que quer chegar em Itajaí, ele é necessária a passagem, qualquer uma dessas pessoas, sem dúvida nenhuma, deseja essa obra. Agora, essa obra ela vai acontecer no tempo certo, da maneira correta, planejada, para ela ter início, meio e fim. E de lado fica a politicagem restrita. Sabe que a gente discute muito, Carlos Antônio, essa história de nova política e velha política. E eu venho pensando muito sobre isso já há algum tempo. E, na minha opinião, não existe nova política ou velha política. Existe boa política e política ruim. Então hoje a gente vê o quê? Pessoas que se colocam como nova política porque é novo de idade, mas com velhos hábitos da política rasteira, da política antiga, e a gente tem que pensar no desenvolvimento. Carlos Antônio, você me conheceu como vereador de oposição, de situação, eu estive aqui nessa casa em quantos momentos como oposição, levantando a voz, sendo contundente naquilo que precisava e dando todo o apoio, suporte, parabenizando aquilo que o governo faz correto. E os governos todos que passaram sem nenhuma restrição, todos tiveram coisas boas e coisas ruins, inclusive o nosso. Porque até um relógio quebrado 2 vezes por dia ele está certo. Então a gente tem que ter o quê? Tem que ter hoje, eu acho que essa é a diferença do que dizem ser nova política ou velha política, é a boa política e a política ruim. A gente tem que deixar a política ruim, que é essa da politicagem, do oportunismo de lado, e começar a olhar, independente de partido, independente de idade, aquelas pessoas que olham para frente, que querem o desenvolvimento acontecendo. Vereador, nós vamos a um rápido intervalo, o senhor me permite? Com certeza. E voltamos na sequência, falando ainda sobre a tal nova política, velha política e tal e tal. Sem dúvida. Seria a nova política que o governador Moisés
está fazendo com Itajaí sobre agora um decreto publicado e tal por ele. O senhor fala sobre essa situação que pode prejudicar sobremaneira Itajaí? O senhor fala sobre isso? Com certeza. Perfeito. Só para terminar essa situação do binário da Fazenda. E, não vou falar mais sobre esse tal binário da Fazenda, pelo amor de Deus. Não, você vai falar quando as obras começarem e quando elas forem acontecer para o bem de Itajaí. Isso me remete a pensar a mão única da Stefano José Vanoli. Anos e anos que se tentou fazer, e aí um não queria e o outro aqui no meio não queria. A população queria, porque também fortaleceria o comércio pela outra rua de trás. Claro. Então, passaram-se anos até que foi efetivado. Vai lá dar uma olhada como está bonito. E alguém acha que é ruim hoje? Hoje, pergunta para a comunidade, com ciclovias, com calçadas largas, com estacionamento de um lado, na outra via de trás, comércio pujante, ciclovia e estacionamento, enfim. Nós vamos voltar na sequência. Obrigado ao senhor e à senhora que está conosco, em sintonia com o programa Fala Vereador. É sempre um prazer sabê-lo em companhia conosco. Muito obrigado. A gente já volta num instante só. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o programa Fala Vereador. Conosco aqui no programa o vereador Thiago Morastone, do MDB. Falávamos antes, nova política, velha política. Tem que fazer política para o povo, política boa, como o senhor diz. E existe, infelizmente, a política ruim. Esse negócio de nova política, velha política, eles inventam uma série de palavras... Chavões, de clichêzinhos, exato. De coisas que... Eu não sei de onde é que eles tiram, mas eles acham. Eu acho que é pouco tempo para dispensar o trabalho, então inventam situações. Agora, nós estamos com rodovia Antônio Raio inacabada. O governo municipal teve que vir para cá pedir aprovação de 40 milhões e coisa e tal para terminar a bacia de evolução, que o Estado não terminou. Nós temos o Hospital Marieta fechando o UTI, não sei o quê, enfim, está lá a obra ali que não está terminada ainda. Nós temos agora a questão da pesca, esse secretário, o senhor Paulo Eli, eu acho que ele não passa por aqui, ele não sabe dados sobre Itajaí, ele quer levar os incentivos à pesca e tal para a laguna. O comandante Moisés, o governador da nova política, não é governador, da nova política, apoiando tudo isso de ruim para a cidade, agora... Exaram um decreto lá, então que decreto é esse? O senhor pode falar sobre essa situação que pode prejudicar sobremaneira Itajaí, vereador? Sem dúvida, Carlos Antônio. O que está acontecendo é extremamente perigoso para o futuro da nossa cidade, para o futuro da nossa região, para o futuro do estado de Santa Catarina e inclusive do Brasil. A forma como o governo do estado hoje vem adotando algumas políticas públicas de desenvolvimento econômico é extremamente preocupante, porque não há como se fazer o Estado crescer tirando de um município que vem desenvolvendo e levando para outro menos desenvolvido. Você tem que atrair os investimentos para aquele onde o desenvolvimento está atrasado ou não chegou e incentivar ainda mais o desenvolvimento naqueles municípios onde o desenvolvimento acontece, que é o caso de Itajaí. Me parece que nós estamos pagando um preço por sermos muito eficientes. Itajaí vem crescendo ao longo das últimas décadas muito, mais do que em todos os seus 159 anos de história. Cada período teve o seu momento, a sua condição, mas nessas últimas décadas, Itajaí tem se tornado uma grande referência
especialmente em algumas áreas. Nós temos o nosso tripé da economia baseado no porto, na pesca e na construção naval. E são 3 áreas onde Itajaí é referência. Vamos falar sobre a construção naval. Os maiores estaleiros estão aqui, nós somos referência em construção de plataformas, de embarcações, embora é um mercado que hoje está sofrendo uma certa dificuldade, especialmente a partir da crise que foi instaurada na Petrobras. A pesca... Só um parênteses, o prefeito recebeu na sexta-feira, era ponto facultativo, sexta-feira próxima passada, o empresário Nutri Steinkamp, da empresa alemã Heiss-Krupp, né? E Paul Kempers, Embraer. E que é o Paul Kempers, que é o diretor do Oceana, que é uma das grandes novidades que nós temos na cidade, nesse mercado específico, que é a construção naval, sendo reaquecida agora com a construção de 4 corvetas para a Marinha do Brasil, um investimento altíssimo que vai gerar emprego, que vai gerar renda e que vai fomentar o mercado naval. É o início, o começo de uma série de outras coisas que vêm, tanto principais em embarcações como acessórias em pequenas embarcações e complementares a esses grandes projetos. Essa é a construção naval. A referência não é à toa, nós temos aí, você falou, o ThyssenKrupp, que é vencedor do consórcio Águas Azuis, uma empresa alemã, junto com a Embraer brasileira, que vão construir aqui em Itajaí essas 4 corvetas para a Marinha do Brasil. Construção naval. Construção naval. A pesca. Itajaí é o maior porto pesqueiro do Brasil. Aqui em Itajaí nós temos as principais empresas de pesca do Brasil. 90% de toda a produção industrial de pesca do estado de Santa Catarina está concentrada em Itajaí, Penha e Porto Belo. 25% de toda a produção industrial de pesca do Brasil está concentrada nesses 3 municípios. Nós temos aqui, além de toda a questão pesqueira, uma grande condição de beneficiamento. Eu cito 2 empresas que são referência, a GDC em Itajaí e a Camil em Navegantes, que são grandes empresas de beneficiamento. A GDC, maior empresa de pescado do mundo, com investimento anunciado de R$1 bilhão aqui no município ao longo desses próximos 10 anos. A segunda maior empregadora do município, a terceira maior arrecadadora do município, fomenta o nosso desenvolvimento como um todo. Falando de uma única empresa, isso sem pensar em tantas as outras, peguei só a maior para servir de exemplo. Aí me vem o secretário de Estado da Fazenda, o senhor Paulo Eli, dizer que a pesca em Itajaí está saturada e que há uma intenção deste novo governo, desta nova política, um novo pensamento político que eu não entendo. Eu não entendo que se eu tenho comida no meu prato e tu não tens comida no teu prato, tira a comida do meu prato, metade passa para o teu, nós dois vamos continuar com o mesmo. Pode até alimentar os dois, mas isso não vai fazer crescer, isso não vai melhorar. O certo seria encher o teu prato também. Trago nesse exemplo uma coisa que, o que está se falando, que o senhor Paulo Eli falou, de que há um saturamento da indústria pesqueira em Itajaí e que a intenção deste novo governo é tirar os benefícios de Itajaí e levar para o município de Laguna, oferecendo benefícios ainda maiores e convidando os pescadores e as empresas de pesca de Itajaí a se mudarem para aquele município. Primeiro é desrespeitar a história da nossa cidade, que se firmou no Brasil como referência na pesca. Segundo é pensar de uma maneira muito míope, de que somente dando um incentivo para levar a empresa de pesca, você leva o desenvolvimento. E as famílias e a indústria e todo o beneficiamento que Itajaí é referência e toda a cadeia logística, isso não tem o menor cabimento no sentido lógico, no sentido pragmático do desenvolvimento econômico. É um absurdo sem tamanho.
E falo isso sem nenhum tipo de restrição à Laguna, muito pelo contrário, uma cidade que eu amo, terra da minha mãe, cresci lá a minha infância toda e realmente é uma cidade extremamente subdesenvolvida para o seu potencial. Uma terra linda. Terra linda, terra de Anitta. Povo trabalhador. Terra do Tratado de Tordesilhas, divisão Portugal e Espanha no nosso país. É uma terra abençoada que realmente merece um carinho especial e um desenvolvimento muito, muito maior do que ela teve até hoje. Mas não é tirando de Itajaí e levando para a Laguna que o desenvolvimento vai acontecer. É uma visão míope, deturpada de desenvolvimento econômico, de quem não sabe o que está fazendo. Isso remete a uma lembrança também, como eu citei, essa situação do binário com a Stefano José Vanoli, me remete a pensar sobre a Casan, em Itajaí. 30 anos em Itajaí sem colocar 1 metro de esgoto sanitário, um tubo sequer, 30 anos. O que fazia? Como era rentável aqui, pegava o dinheiro daqui, levava e abria e aplicava em outros municípiozinhos que eram municípios pequenos, que eram deficitários, e de fazer cabide de emprego. O que acontecia? Nós aqui, verão, era questão de falta de água, enfim, hoje, vindo desde que se trouxe há 15 anos atrás, se fundou o Semasa, hoje nós temos aí 30% já da rede de esgoto, da rede de esgoto pronta e projetos do Executivo com a própria Semasa tocando em frente, que em poucos anos agora nós teremos a cidade saneada. Perfeito. Não é? Isto porque o município buscou de volta aquilo que era do povo de Itajaí, porque eles não fizeram nada. Ao contrário, levaram daqui. O Estado tem o dever de fazer desenvolver todas as regiões. O senhor me permite? Claro, continuamos depois. Nós temos que ir a um próximo intervalo, é isso, Bruce? Bruce não trouxe a guitarra dele hoje. Mas tá bom. Então, eu peço licença ao senhor, e à senhora, nós vamos a um rápido intervalinho. Voltamos na sequência falando sobre esse assunto e mais outros tantos aqui, que vai ficar muita coisa aqui para a gente conversar com o vereador Thiago Morastoni, do MDB. A gente já volta. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o programa Fala Vereador, conosco o vereador Thiago Morastoni, do MDB. O senhor falava dessas situações e atitudes nefastas que vem tomando o governo. Agora, além daquilo que o senhor falou, do tripé, a pesca, mais a questão de tirar daqui os benefícios fiscais, a questão de ICMS, enfim. Nós falamos sobre a construção naval, nós falamos sobre o porto, 2 dos pilares da economia de Itajaí, sobre a pesca, perdão, e falta o porto. O porto de Itajaí. O porto de Itajaí, ele é um dos menores portos do Brasil e um dos mais eficientes. Nós somos o 2º maior porto do Brasil em operações. Nós somos o maior porto do Brasil, número 1 em frigorificados. Nós somos responsáveis no complexo portuário de Itajaí, por 70% da balança comercial do estado de Santa Catarina, 5% da balança comercial do Brasil. Nós temos aqui em Itajaí o maior número de empresas de comércio exterior, de importação e exportação, registradas no estado de Santa Catarina. Nós temos o 4º maior número de empresas registradas no estado. Nós estamos classificados entre os 120 portos mais eficientes do mundo. E tudo isso que foi construído, que nos trouxe grande eficiência, é colocado em xeque agora pelo governo do estado, que quer simplesmente mudar a política de benefícios fiscais e que isso vai criar um prejuízo sem precedentes para a nossa cidade. Cria uma insegurança jurídica tremenda para todas essas empresas que ao longo dos últimos anos, digamos assim, desde o início dos anos 2000,
começaram a se instalar aqui em virtude dos benefícios fiscais, que eles são o quê? Eles são as condições que o governo dá para atrair investimentos. O que me parece é o seguinte: se atraiu o investimento e agora estão dando com pau na cabeça. Tu fez vir e agora dá com pau na cabeça para matar. Isso não é justo, isso não é correto, isso não é legal do ponto de vista jurídico e do ponto de vista ético. Porque Itajaí cresceu? Claro que cresceu, por todas essas condições que eu lhe falei. Ao longo de muitas décadas, claro. Isso eu não estou dizendo que é mérito nosso, não, é mérito de muita gente. Mérito nosso, que eu digo, claro. Do governo municipal, claro. Atual, não. Isso é mérito de muita gente ao longo de muito tempo, que vem trabalhando a muitas mãos para fazer Itajaí ser a referência que é. Então, todos esses dados que eu trouxe de eficiência do nosso porto, que fazem com que Itajaí hoje seja a segunda maior economia do estado e a partir do ano que vem se torne a maior economia de Santa Catarina, fazem hoje com que o governo do estado adote uma política de Robin Hood, tira do município rico para levar para o município pobre, ou menos desenvolvido. Está errado. Mas não seria, inclusive, com olhares politiqueiros, não, isso não? Eu não tenho porque dúvida não que também tem, região? Claro, direcionando isso tudo para a região do governador, dos principais secretários, do staff principal do governo atual. E isso é uma visão muito míope, realmente míope, porque tem que se potencializar cada vez mais o desenvolvimento em Itajaí e atrair novos modais para esses portos. O Porto de Laguna é um porto que estava fechado até pouco tempo atrás. Então não é tirando do Porto de Itajaí, levando para lá que vai desenvolver. Aí vai subutilizar o Porto de Itajaí. Você pensa, por exemplo, em outras cargas, vamos diversificar a carga. Levar para a Laguna combustíveis. Combustível é um produto de alto valor agregado que desenvolve muito a região. Aquela região toda de Laguna tem hoje uma área portuária com possibilidade de expansão muito grande. Quer dizer, hoje o governo tem agido de uma maneira muito equivocada na sua política de desenvolvimento econômico, vai simplesmente fazer com que não só Itajaí e a região percam, que o próprio estado de Santa Catarina perca, porque hoje grande parte das empresas que vieram para Itajaí, que poderiam estar cada vez mais ampliando a sua estrutura aqui, nessa insegurança jurídica que foi criada, elas estão simplesmente saindo do nosso município e indo para outros estados da federação, especialmente o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Aí ganham então, eles, perde Itajaí, nós, perde Laguna, perde Santa Catarina, perde todo mundo. Então, há de se adotar uma responsabilidade muito grande na condução das políticas econômicas do estado de Santa Catarina. Itajaí, sem dúvida nenhuma, pode abrir mão de algumas coisas. Claro, a gente cresce como um todo. O nosso interesse é ver o estado crescendo como um todo. Agora, não é tirando daqui para levar para outra cidade que a gente vai fazer com que o estado cresça de maneira equilibrada. É uma política equivocada, extremamente prejudicial, que está criando um movimento muito grande no nosso município de união da classe política, da classe empresarial, da comunidade como um todo, porque essa política que o governo do estado de Santa Catarina está buscando adotar no desenvolvimento econômico tem tudo para destruir a nossa cidade dentro de muito pouco tempo. O senhor, os nobres vereadores estão atentos sobre isso, acho que estão fazendo algumas reuniões, conversando entre si e tal, porque transformou-se a coisa suprapartidária, já visto o encaminhamento nefasto por parte do governo do estado. O senhor também tem conversado com o prefeito Volney Morastone sobre esses assuntos, vereador? Tem, o prefeito Volney Morastone, o executivo também, municipal, tem agido diretamente. Ele esteve agora nos últimos dias, inclusive pessoalmente na Assembleia, na Assembleia Legislativa, acompanhando todo um grande grupo de empresários da cidade, de um comitê que foi formado para discutir esse tema. Houve a formação de um comitê empresarial que está sendo capitaneado pela Associação Empresarial para discutir e fortalecer essa luta. Aqui na Câmara de Vereadores nós temos tido uma união de vereadores, independente de ser situação, oposição, para unir forças
políticas, empresariais, comunidade, para defender a nossa terra, cuidar da nossa cidade, cuidar dos nossos interesses de desenvolvimento de Itajaí, que puxa o desenvolvimento da região para cima, do estado para cima. Nós temos em Itajaí a grande cidade referência da região. E isso que nós assumimos grande parte dos ônus que o Estado também nos traz. Você pega, por exemplo, a Bacia de Evolução, que é uma obra do Estado, que nós estamos investindo 40 milhões de reais de dinheiro municipal para concluir. O Estado entregou incompleta a obra. Nós alocamos mensalmente uma série de recursos municipais da ordem de 400 mil reais no Hospital Marieta, que é um hospital do Estado, regulado pelo Estado. Ou seja, nós temos os bônus e os ônus de sermos um município em desenvolvimento. A gente consegue essa condição, mas tem que investir em muitas áreas. Logística, temos uma série de caminhões rodando pela cidade, tudo isso gera uma necessidade de investimento. Então, aqui o que está havendo em Itajaí em relação a esse tema é uma união de todos aqueles que estão olhando, na verdade, para o futuro de Itajaí e não para a sua política local, para a sua política pessoal, partidária, para defender a nossa terra e defender os interesses da nossa cidade. Vereador, nós chegamos ao final do programa, mas eu quero confessar aos nossos amigos telespectadores que nada tivemos condições de falar hoje sobre o seu trabalho parlamentar. Eu lhe peço escusas por isso, mas esses assuntos, claro que é de extremo interesse do povo itajaiense. É muito bom conversar com o senhor, que o senhor sempre é antenado nesses assuntos. É que esse assunto ele é um assunto tão importante, Carlo Antônio, que se ele não for tratado da maneira correta, nenhum outro assunto vai ter importância. Ele é o assunto principal a ser discutido na nossa cidade hoje, atualmente, é a questão da distribuição do ICMS, dos benefícios fiscais, porque senão o preço que a cidade pode pagar por essa mudança de política econômica do Estado é muito grande. Para nós, para mim, para você, para qualquer cidadão, mas especialmente para as futuras gerações. Eu acho que isso, o senhor terminou de falar e age desta forma, isto sim é fazer e é pensar por Itajaí. É isso. É essa a situação. Vereador, obrigado. Nós vamos voltar a conversar nos outros programas, no nosso jornalismo da TV Câmara e tal, sobre o seu trabalho parlamentar também, que não pode ser esquecido, que é diuturno. Parabéns ao senhor, à sua equipe. Peço sempre muita saúde para o senhor e a sua equipe para ir buscar essa qualidade de vida que o povo de Itajaí merece e tal, juntamente com os demais nobres edis, mas que todos irmanados num só sentimento de fazer e pensar pelo povo de Itajaí, seja desta forma e que a gente consiga. Os amigos, tantos queridos amigos do bairro Fazenda, certamente o prefeito Volney Morastone não vai mandar passar a patrola lá amanhã e mandar o senhor sair de casa. Não vai ser assim. Até porque ele, com certeza, haverá de conversar com a coletividade que sabe o que é melhor para o bairro Fazenda e o que é melhor para a nossa cidade de Itajaí. Mas uma coisa fique clara, eu sou a favor, como o senhor, de que mais hoje, mais amanhã, daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, nós temos que ter o binário da Fazenda. Sem dúvida. É que não vai ser assim, a loléu, do jeito que dá. Não, será conversado com a coletividade. Vamos ter um pouco mais de paz, de parcimônia, fazermos e pensarmos as coisas juntos, discernimento, com muito discernimento, para que seja o melhor para a gente, Itajaí. Carlo muito Antônio, obrigado ao querido. senhor. Boa noite. Obrigado a você, a toda a equipe, obrigado a cada um e a cada uma dos cidadãos que nos dão o prazer, o privilégio da audiência nesse momento. Obrigado de coração, especialmente pela oportunidade de poder estar aqui falando a respeito de todo esse trabalho em prol da nossa cidade. Em breve voltaremos aí, sem dúvida, com mais assuntos. Eu fico feliz quando faltam. Vai me preocupar o dia que a gente sentar aqui tiveram que falar. E que tiver tempo de sobra e assunto de falta. Pelo contrário. Então, pelo contrário, obrigado de coração. Como é que um forte abraço a todos. O Muricy Ramalho lá, isso é trabalho, aqui é trabalho. Obrigado ao senhor, muito boa noite. Ao senhor e à senhora que estiveram conosco até o presente momento, é sempre motivo de prazer sabê-lo da sua companhia. Obrigado, amigos. Hoje conosco o vereador Tiago Morastone,
do MDB. Até o próximo programa, amigos. Boa noite.